Você vai a um velório e não sabe o que fazer, o que dizer, como se comportar, e no meio daquela dor, daquele desconforto, você comete erros que, sem perceber, podem machucar profundamente as pessoas que estão sofrendo, podem desrespeitar o falecido, podem até criar problemas espirituais sérios. E hoje eu preciso te falar sobre algo que quase ninguém ensina, mas que todo cristão deveria saber. Os erros gravíssimos que você nunca, jamais deve cometer em um velório. Erros que eu tenho visto repetidamente ao longo de décadas de ministério, presidindo centenas de velórios, consolando milhares de famílias enlutadas, erros que vêm da ignorância, da falta de sensibilidade, de não entender o verdadeiro significado e propósito de um velório na tradição católica. E a chave para entender como se comportar apropriadamente, como realmente ajudar as pessoas que estão sofrendo, como honrar os mortos de maneira digna, está no final deste vídeo. Então fique comigo até o fim, porque o que você vai aprender pode transformar você em instrumento de consolo genuíno, em vez de fonte de dor adicional para quem já está sofrendo tanto. Deixe-me começar contando algo que me chocou profundamente e que nunca esqueci. Estava presidindo o velório de uma jovem mãe que havia falecido subitamente, deixando 3 filhos pequenos e um marido devastado. A dor daquela família era indescritível. E no meio daquele momento de luto profundo, chegou uma pessoa bem intencionada, mas completamente insensível, que começou a tirar selfies ao lado do caixão. Selfies no velório, ao lado do corpo, para postar nas redes sociais. Eu não podia acreditar no que estava vendo. O marido da falecida viu aquilo e começou a chorar ainda mais. Não só de tristeza, mas de indignação, de revolta por ver sua esposa, a mãe de seus filhos, sendo tratada como atração turística, como oportunidade para foto. E aquela pessoa, quando foi repreendida gentilmente, ainda ficou ofendida, dizendo que estava apenas querendo registrar o momento, que não via problema nenhum. E esse incidente me fez perceber algo terrível. Muitas pessoas perderam completamente a noção do que é apropriado em um velório. Perderam o senso de respeito, de reverência, de compaixão genuína. E isso precisa mudar. Então hoje eu vou te ensinar, erro por erro, o que você nunca deve fazer num velório e por quê. O primeiro erro, e talvez o mais comum, é chegar no velório e começar a contar suas próprias histórias de perda, suas próprias tragédias, seus próprios sofrimentos, como se aquele fosse o momento apropriado para você ser o centro das atenções. Eu vejo isso constantemente. A família está devastada, tentando processar a perda, e chega alguém que diz: eu sei como é. Quando minha mãe morreu foi terrível, deixa eu te contar tudo o que passei. E então essa pessoa passa 15, 20 minutos falando sobre ela mesma, sobre o seu próprio luto, sobre seus próprios problemas. Enquanto a família enlutada tem que ouvir, tem que consolar essa pessoa, tem que dar atenção a ela quando deveria ser o contrário. E isso é profundamente egoísta. Você não vai a um velório para falar de você. Você vai para consolar, para apoiar, para estar presente para os outros. Se você quer mencionar brevemente que passou por algo semelhante e por isso entende a dor, tudo bem. Uma frase simples: eu também perdi minha mãe e sei como dói. Estou aqui por você. Isso é apropriado, é empatia genuína. Mas transformar o velório de outra pessoa em terapia para você mesmo, em oportunidade de falar das suas tragédias, é completamente inadequado e egoísta. O segundo erro, gravíssimo, é fazer comentários sobre a aparência do falecido no caixão. Eu já ouvi de tudo: nossa, como ele está diferente, não parece ela, que emagrecido, fizeram um trabalho ruim de preparação do corpo, essa roupa não combina com ela, olha a cor da pele dele. E cada um desses comentários é como uma facada no coração da família. Os familiares fizeram o melhor que puderam para preparar seu ente querido para o velório. Escolheram roupas com amor, fizeram arranjos com o pouco tempo e recursos que tinham, e a última coisa que precisam ouvir são críticas, observações negativas, comentários sobre a aparência física ou sobre o processo de decomposição. Se você não tem nada gentil ou construtivo para dizer,
fique em silêncio. Simplesmente apresente suas condolências e pronto. E aqui vai uma orientação importante. Você não é obrigado a olhar para o corpo no caixão, se isso te deixa desconfortável. Algumas pessoas têm dificuldade com isso e tudo bem. Você pode ir ao velório consolar a família, apresentar condolências, sem necessariamente se aproximar do caixão. O importante é estar presente para os vivos, não forçar-se a fazer algo que te perturba profundamente. O terceiro erro que vejo, com frequência alarmante, é tentar explicar ou justificar a morte com frases feitas, com teologia barata, com comentários que minimizam a dor. Frases como: Deus quis assim, Ele está em lugar melhor, foi a vontade de Deus, pelo menos não está mais sofrendo, Deus sabe o que faz, foi melhor assim. Ele não ia querer te ver chorar, agora ela está num lugar melhor. E cada uma dessas frases, embora possa vir de boa intenção, pode causar dor imensa. Quando você diz Deus quis assim para uma mãe que perdeu o filho, você está dizendo que Deus deliberadamente tirou aquela criança dela. E isso pode gerar revolta contra Deus, pode fazer essa mãe questionar sua fé, pode criar feridas espirituais profundas. A morte entrou no mundo pelo pecado, não porque Deus quer que soframos. Deus permite a morte por razões que muitas vezes não entendemos. Mas Ele não é autor da morte, Ele é autor da vida. Quando você diz, pelo menos não está mais sofrendo para uma família que acabou de perder alguém, você está minimizando a dor deles, está sugerindo que deveriam estar aliviados em vez de tristes, e mesmo que haja elemento de verdade nisso, quando a pessoa sofreu muito, não é isso que a família precisa ouvir no momento inicial do luto. E nunca, jamais, diga, eu sei como você se sente, porque você não sabe. Cada perda é única, cada dor é única, cada relacionamento era único. Você pode ter passado por algo semelhante, mas não pela experiência específica daquela pessoa. Essa frase minimiza a dor e soa presunçosa. Então o que você deve dizer? Às vezes, as melhores palavras são as mais simples. Sinto muito pela sua perda. Meus pêsames. Meus sentimentos estão com você. Estou rezando por vocês. Estou aqui se precisar de alguma coisa. E muitas vezes, o mais poderoso não são palavras, mas presença silenciosa. Um abraço, segurar a mão, chorar junto, estar ali. Isso vale mais do que 1000 frases teológicas que tentam explicar o inexplicável. O quarto erro que eu vejo constantemente é usar o velório como oportunidade de reencontro social, de colocar conversas em dia, de falar sobre amenidades da vida. Pessoas que chegam no velório e começam a conversar sobre futebol, sobre política, sobre fofocas, sobre trabalho, sobre o tempo, como se estivessem em um evento social qualquer. E isso é profundamente desrespeitoso. Um velório não é festa, não é happy hour, não é lugar para socializar como se nada estivesse acontecendo. Sim, às vezes você encontra pessoas que não via há tempo em velórios. Você pode cumprimentá-las brevemente, mas não é momento de ficar batendo papo sobre coisas triviais enquanto há um corpo ali e uma família sofrendo. Mantenha sua conversa focada no apropriado, memórias do falecido se você o conhecia, palavras de consolo para a família, oferecimento de ajuda prática. Se você precisa conversar sobre outros assuntos com alguém que encontrou ali, faça isso depois, fora do velório, não na presença da família enlutada e do corpo. O quinto erro gravíssimo é levar crianças pequenas sem prepará-las apropriadamente ou deixar que se comportem de maneira inadequada. Eu entendo que às vezes é necessário levar crianças a velórios, especialmente se eram próximas do falecido ou se não há com quem deixá-las, mas os pais têm responsabilidade de prepará-las antes, de explicar o que vão ver, de estabelecer expectativas de comportamento. E se a criança está muito agitada, correndo, gritando, brincando de maneira inadequada, fazendo barulho, os pais precisam tirá-la de lá. Não é lugar para a criança fazer bagunça. É momento solene, de respeito, de luto. E permitir que crianças perturbem o velório é desrespeito tanto com o falecido quanto com a família. Agora, isso não significa que crianças não possam ir a velórios.
Quando apropriadamente preparadas e supervisionadas, participar de velórios pode ser parte importante do desenvolvimento emocional e espiritual das crianças. Pode ensiná-las sobre a realidade da morte, sobre luto, sobre fé. Mas requer cuidado, preparação e disposição dos pais de saírem se necessário. E agora, antes de continuar com mais erros, quero te pedir algo importante. Se este conteúdo está te ajudando a entender como se comportar apropriadamente em momentos difíceis como velórios, se você está aprendendo sensibilidade e compaixão genuínas, então inscreva-se neste canal. Precisamos continuar espalhando essas verdades sobre como viver nossa fé de maneira autêntica e compassiva. Clique no botão de inscrição, ative o sininho, porque tem muito mais conteúdo essencial que vai te ajudar a ser instrumento de consolo e esperança para outros. O sexto erro que vejo frequentemente é o uso excessivo e inapropriado do celular. Fazer ou receber ligações telefônicas dentro do velório, especialmente conversas altas sobre assuntos triviais. Seu celular deveria estar no silencioso durante um velório. E se você absolutamente precisa atender uma ligação urgente, saia do ambiente, vá para fora, atenda discretamente, volte rapidamente. Mas ficar ali no velório conversando ao telefone sobre trabalho, rindo, falando alto, mandando mensagens constantemente, é extremamente desrespeitoso. Mostra que você não está realmente presente, que suas prioridades estão em outro lugar, que você não entende a solenidade do momento. O sétimo erro gravíssimo, e voltando ao que mencionei no início, é tirar fotos ou fazer vídeos de maneira inadequada, especialmente selfies e posts para redes sociais. E aqui preciso ser muito claro e enfático. Em geral, você não deve tirar fotos em velórios, não deve fotografar o corpo, não deve fazer selfies, não deve filmar para redes sociais, não deve fazer posts no Instagram, no Facebook, no TikTok, mostrando que você está no velório. Eu sei que em algumas culturas há a tradição de fotografar o falecido como última lembrança, especialmente quando era alguém muito amado. E se a família especificamente pede isso ou permite, e é feito com dignidade e respeito por fotógrafo profissional ou familiar muito próximo, pode ser aceitável em casos específicos. Mas você, como visitante, não tem esse direito. Você não decide fotografar o falecido ou o velório sem permissão explícita da família. E mesmo que tenha permissão, jamais poste essas fotos nas redes sociais sem consentimento da família. E nunca, em hipótese alguma, faça selfies ao lado do caixão. Isso é narcisismo doentio, é falta total de respeito, é transformar a morte de alguém em oportunidade para chamar atenção para você nas redes sociais, para conseguir curtidas, para aparecer. O oitavo erro que vejo é chegar bêbado ou alcoolizado ao velório. Infelizmente isso acontece, especialmente em velórios que se estendem por horas ou que acontecem à noite. Pessoas que bebem antes de ir ou que saem para beber e voltam alcoolizadas. E isso é inaceitável. É desrespeito máximo com o falecido e com a família. Se você bebeu, não vá ao velório. Espere ficar sóbrio. E se você está no velório e sente vontade de beber, vá para casa. O velório não é lugar para estar alcoolizado. O nono erro que vejo frequentemente é fazer fofoca ou especular sobre as circunstâncias da morte, especialmente quando foi morte trágica, acidente, suicídio ou circunstâncias suspeitas. Pessoas que ficam sussurrando, inventando teorias, espalhando boatos, julgando o falecido ou sua família, e isso é crueldade pura. Se a morte foi por suicídio, a família já está lidando com dor inimaginável, com culpa, com questionamentos terríveis. Eles não precisam de você especulando, julgando, fazendo comentários sobre o estado mental do falecido ou sobre o que poderia ter sido feito diferente. Se a morte foi em circunstâncias trágicas ou suspeitas, a família não precisa de você inventando teorias conspiratórias ou espalhando rumores. O que você sabe sobre as circunstâncias da morte você aprendeu da família ou de fontes confiáveis. Você não especula, não inventa, não julga,
não fofoca. E se outras pessoas tentarem puxar você para fofocas, você gentilmente se recusa e muda de assunto ou se afasta. O 10º erro gravíssimo é criticar as escolhas da família sobre o velório. O local escolhido, o tipo de caixão, as flores, a duração, a música, qualquer aspecto dos arranjos. Comentários como: por que não fizeram no outro cemitério? Esse caixão é muito simples. Deviam ter esperado mais tempo. Por que tão rápido? Essas flores não combinam. Podia ter sido mais bonito. Cada família tem suas razões para as escolhas que faz. Razões financeiras, logísticas, culturais, religiosas, emocionais. E você não tem direito de julgá-las ou criticá-las. Eles estão fazendo o melhor que podem em circunstâncias terríveis. Então respeite suas decisões e apoie-os. Não critique. O 11º erro é tentar converter ou evangelizar de maneira inapropriada durante o velório. Eu vi pessoas de outras denominações religiosas que chegam em velório católico e começam a pregar sua própria teologia, a criticar práticas católicas, a tentar converter a família no meio do luto, e isso é abuso espiritual. É aproveitar-se da vulnerabilidade de pessoas em sofrimento. Se você não é católico, mas vai a velório católico, respeite as práticas daquela tradição, não critique, não tente converter, não imponha suas crenças. Você está ali para consolar, não para evangelizar agressivamente. E mesmo católicos podem errar nisso, falando excessivamente sobre teologia, tentando dar explicações espirituais elaboradas quando a pessoa só precisa de presença silenciosa e abraço. O 12º erro é ficar tempo demais no velório sem razão específica, ocupando espaço desnecessariamente. Você não precisa passar horas ali, a menos que seja muito próximo da família e sua presença seja realmente útil. Muitas vezes, o mais apropriado é chegar, apresentar condolências sinceras, talvez ficar alguns minutos, então se retirar discretamente para dar espaço a outros. Ficar ali por horas sem propósito, ocupando espaço, pode ser mais cansativo do que útil para a família. A menos que você esteja efetivamente ajudando, organizando coisas, apoiando de maneira prática, saiba quando é hora de ir embora. O 13º erro é não oferecer ajuda prática concreta. Muitas pessoas dizem: se precisar de alguma coisa, me avisa. Mas isso coloca o peso na família enlutada de ter que pedir ajuda, de ter que pensar no que precisa, de ter que entrar em contato. E frequentemente eles não vão fazer isso porque estão exaustos emocionalmente. É muito melhor oferecer ajuda específica e concreta. Posso trazer comida amanhã? O que vocês precisam? Posso buscar parentes no aeroporto? Posso ficar com as crianças durante o enterro? Posso ajudar com os arranjos? Precisa de um café? Vou buscar para você. Ofertas concretas e específicas são muito mais úteis do que generalidades vagas. Então siga através. Se você ofereceu ajuda, cumpra. Não seja a pessoa que promete e desaparece quando chega a hora de realmente ajudar. O 14º erro é chorar de maneira exagerada e descontrolada quando você não é da família próxima. Chorar é apropriado em velórios. Lágrimas mostram que você se importava, que a perda te afeta. Mas se você não é familiar próximo e começa a fazer drama exagerado, a chorar descontroladamente, a gritar, a precisar ser consolado pelos familiares, você está invertendo os papéis. Você está fazendo do velório sobre você, sobre sua dor, quando deveria ser sobre a família que perdeu o ente querido. Chore discretamente. Demonstre sua emoção genuína, mas mantenha compostura suficiente para que você possa ser apoio para os outros, não mais um peso emocional que eles precisam carregar. O 15º erro é não respeitar o espaço pessoal e físico das pessoas. Não se aproxime demais do caixão se não for da família próxima. Não fique bloqueando o acesso. Não force abraços em pessoas que claramente não querem contato físico. Não pegue nas mãos de estranhos sem permissão. Respeite as necessidades individuais de espaço de cada pessoa no luto. E agora deixe-me te dar orientações positivas e práticas sobre como você deve se comportar em um velório, o que você pode e deve fazer para ser verdadeiro consolo. Primeiro, vista-se apropriadamente.
Roupas discretas, respeitosas, de preferência escuras ou sóbrias. Não é momento para roupas chamativas, decotes exagerados, shorts curtos, roupas de ginástica, camisetas com mensagens engraçadas. Vista-se como se estivesse indo a evento formal e solene, porque é exatamente isso. Segundo, chegue no horário apropriado. Se o velório tem horários estabelecidos, respeite-os. Não chegue muito antes ou muito depois sem razão. E não chegue atrasado para o enterro. Terceiro, ao chegar, dirija-se primeiro à família mais próxima do falecido. Apresente suas condolências sinceras e breves. Um abraço se apropriado e se a pessoa demonstrar estar aberta a isso. Algumas palavras simples de consolo. Sinto muito, meus pêsames, meus sentimentos. E então, se você conhecia bem o falecido, pode se aproximar do caixão para um momento de oração silenciosa, de despedida respeitosa. Quarto, reze. Reze pelo falecido, reze pela família. Use aquele tempo para oração genuína, para encomendar aquela alma a Deus, para pedir consolo para os que ficaram. O velório é momento de oração, não apenas de socialização. A sua presença orante tem valor espiritual real. Quinto, se houver terço, novena ou outra oração comunitária, participe respeitosamente. Mesmo que você não seja católico, pode ficar em silêncio respeitoso. Não saia para conversar enquanto outros estão rezando. Não fique no celular durante as orações. Sexto, observe a linguagem corporal da família. Se eles parecem precisar de espaço, dê espaço. Se parecem precisar de presença próxima, fique por perto. Seja sensível às necessidades emocionais deles no momento. Não force sua presença se perceber que não é bem-vinda ou apropriada. Sétimo, se você vai falar sobre o falecido, compartilhe memórias positivas e breves, histórias que celebram a vida da pessoa, que trazem conforto à família, uma lembrança carinhosa, um momento especial que você compartilhou, mas faça isso com moderação e apropriação. Não é momento de mencionar defeitos, problemas passados, conflitos, dívidas ou qualquer coisa negativa. Oitavo, ofereça ajuda prática e específica, como mencionei antes. E o mais importante, cumpra o que prometeu. Seja confiável, seja presente não apenas no momento imediato, mas nas semanas e meses que seguem. E nono, após o velório e o enterro, não desapareça da vida da família. Muitas pessoas aparecem no velório e depois nunca mais dão notícias. Mas o luto não termina no enterro. Na verdade, muitas vezes o pior vem depois, quando a casa fica vazia, quando a rotina precisa continuar sem aquela pessoa, quando todo mundo volta à vida normal, mas a família enlutada está ainda no meio da dor. Então acompanhe a família nas semanas e meses seguintes. Mande mensagens perguntando como estão. Ofereça apoio contínuo. Lembre-se de datas importantes como aniversários, Dia das Mães se perderam a mãe, Natal que será o primeiro sem aquela pessoa. Esteja presente não apenas no momento inicial da perda, mas no longo processo de luto que vem depois. E agora, chegando ao final, quero te dizer a coisa mais importante sobre velórios. Um velório não é apenas despedida do morto, é também momento de fé, de esperança, de comunidade. É quando a igreja se reúne para encomendar uma alma a Deus, para pedir misericórdia, para afirmar nossa crença na ressurreição e na vida eterna. Então vá aos velórios não apenas por obrigação social, mas como ato de caridade cristã, como cumprimento da obra de misericórdia de enterrar os mortos. Vá para ser Cristo para aqueles que sofrem, para ser instrumento de consolo, para carregar parte do peso da dor alheia. Sua presença, mesmo silenciosa, tem valor imenso. Você está testemunhando que aquela vida importou, que aquela pessoa será lembrada, que a família não está sozinha. E se este vídeo te ensinou algo valioso sobre como se comportar em velórios, com respeito, compaixão e fé autêntica, então inscreva-se neste canal, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas que precisam aprender essas verdades. E nos comentários, me conte, você já presenciou erros graves em velórios? Como você costuma se comportar nesses momentos? O que você vai fazer diferente daqui em diante? Que possamos ser instrumentos de consolo genuíno nos momentos mais difíceis da vida das pessoas.
que possamos honrar os mortos com dignidade e apoiar os vivos com compaixão verdadeira, que nossa presença nos velórios seja testemunho de fé, de esperança, de amor cristão, que não abandona ninguém no sofrimento. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria para ser luz nas trevas da dor alheia. Até o próximo vídeo. Amém.